inicia aqui então o nosso terceiro módulo de gastronomia regional brasileira, certo? Depois a gente ter passado então o nosso primeiro módulo, a gente falou um pouquinho sobre desidratação, fizemos algumas preparações que são típicas tanto daquela mancha meridional, né, quanto também da culinária caipira. Tá? A gente, na nossa segunda aula, a gente focou um pouco mais em preparações triviais também da culinária caipira, certo? Aquela culinária, aquela mancha ali entre São Paulo, Minas Gerais e o norte do Paraná, né? Um pouquinho de Goiás também. Né? E agora a gente vai focar hoje numa preparação que, de certa forma, ainda fazia parte lá da última aula, que é o pão de queijo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o pão de queijo, sobre os tipos aí de farinhas que se usa para fazer esse pão de queijo, que farinhas são essas, da onde elas vêm, né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre Nordeste, né? Mas é claro que infelizmente a gente não consegue focar em todo o Nordeste, então a gente vai focar naquela culinária, naquela gastronomia que é a mais diferenciada entre todas, né? Inclusive ela tem a menor mancha gastronômica do Brasil, que é a mancha do Recôncavo Baiano, certo? Ali da Grande Salvador, aquela mancha gastronômica focada realmente, né, em culinária de religiões de matrizes afro, né, onde mais você encontra influência, né, dos africanos que vieram para o Brasil aqui, né? Fazendo então uma moqueca, que é um prato também que deriva muito no Brasil como um todo, né? Quase como se fosse um cuscuz. Né? Você tem o mesmo nome para vários tipos de prato, com vários tipos de ingredientes diferentes. Nós vamos fazer um arroz de coco para acompanhar essa moqueca. E para iniciar aqui também a gente vai fazer o nosso leite de coco, né? Porque ao invés de comprar então leite de coco industrializado, a gente vai fazer para a gente entender um pouquinho essa diferença de sabor, principalmente que a gente conhece, né? E como que é realmente a textura do leite de coco, né? Esse leite de coco que a gente compra aí no mercado, ele vem com corante para ele ficar realmente bem branco, né? Ele vem com alguns emulsificantes ali para ele ter aquela textura um pouco mais cremosa, e a gente vai ver que não é bem assim na realidade, né? E que isso interfere bastante no sabor da nossa preparação. Então a gente vai começar aqui com o coco, né? Vocês já trabalharam com coco verde na nossa primeira aula, e agora vocês vão trabalhar aqui com um coco maduro ou coco seco realmente, né? E para a gente tirar então aqui o nosso leite de coco, vocês vão perceber que o coco normalmente tem três, né, aberturas aqui, né? Três concavidades aqui em cima, né? Você tem uma que é extremamente mole, né? E tem duas que são mais duras, né? Essa extremamente mole você consegue até com o dedo sentir. Normalmente é por essa daqui, normalmente não, né? É por essa daqui que vai sair aqui o que o coco vai germinar, né? Que vai sair o broto aqui da palmeira, certo? Lembrando que o coco é uma semente, né? Então daqui vai brotar uma palmeira. Normalmente é desse aqui que a palmeira sai, tá? E é daqui que a gente vai fazer o furo para extrair a nossa água de coco. Então vocês vão sentir, vão ver qual que é o mais mole. Vai vir com uma faquinha, pode ser com uma faca pontuda, pode ser até com um saca-rolha, né? Você colocar um saca-rolha ali. Existem abridores específicos para coco também que vocês podem estar utilizando, tá? E vocês vão ver que é bem simples, né? Que vocês vão colocar a faca aqui, ó. Ele já vai, já furou, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cavar o suficiente para ter um furo e conseguir retirar essa minha água de coco. Então aqui, com bastante facilidade, né? Abrir vai ser mais fácil do que o coco verde, garanto para vocês. Abri aqui então o furo do meu coco, tirei aqui a minha água de coco. Essa água de coco aqui eu posso tanto usar, né, para fazer o leite de coco, como posso, na verdade, usar para outra preparação, simplesmente beber. Tá? Eu recomendo usar a água de coco quando você quer um leite de coco mais doce, principalmente se você for usar para confeitaria, certo? Aqui, como a gente vai usar para fazer prato salgado, moqueca e o nosso arroz, e eu também não quero deixar o nosso arroz de coco tão doce assim, eu não vou usar ela, certo? Eu vou usar realmente na hora de bater o leite de coco apenas água, realmente, tá? Então aqui agora eu vou levar esse nosso coco para o forno, né, para que ele realmente, lembrando, né, essa aqui é uma polpa de gordura, certo? Então quando eu levo essa gordura no forno, qual que é a ideia aqui? A ideia é que ela comece, de certa forma, entre aspas, derreter, certo? E quando ela começa a derreter, ela vai descolar aqui dessa casca de fora, tá bom? Então nós vamos levar ali
Vai depender muito do forno de vocês, tá? Temperatura entre 150 e 160 graus. Pode deixar 10, 15, até meia hora, dependendo do forno de vocês, tá? Se for um forno aqueles de fogão, né? Aqueles que tem chama realmente, eu recomendo, você pode inclusive embrulhar num papel alumínio, tá? Aí vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema, vai agredir um pouquinho menos o teu coco, certo? Pessoal, então aqui a gente vai colocar no forno, né, durante 10, 15 minutos mais ou menos. Vou aproveitar rapidinho, porque eu sei que tem muitos de vocês que não conhecem o forno combinado, né? Esse daqui não é um modelo único, existem vários modelos de forno combinado. Quem está fazendo técnicas de cozinha pode ver um pouquinho sobre isso, né? Então, qual que é a diferença do forno combinado, né? O nome próprio já diz, é que ele combina tipos de calor, certo? Então aqui nós temos, né, calor seco. Olha só, aqui o símbolozinho do calor seco, calor úmido, né, onde ele vai injetar vapor aqui, e aqui calor misto, né, onde eu vou ter o seco com o úmido, com o vapor. Né. Aqui, normal de cada forno, né, eu regulo a minha temperatura, esse aqui vai até 270 graus. Aqui o meu timer, né, onde eu posso aqui, por exemplo, o meu coco, então eu posso colocar para 15 minutos. E aqui o último é a quantidade de vapor, aqui ele está desligado, né, mas é a quantidade de vapor, quantidade de umidade que ele vai ejetar, né, quando a gente estiver usando ou, né, a cocção mista ou a cocção úmida aqui nesse caso, certo? Aqui nesse caso eu vou usar realmente só a seca, que é a que vocês normalmente têm em casa, né? Qualquer forno que vocês utilizam, seja ele de resistência ou seja ele a gás, vai ser esse tipo de cocção que vocês vão ter, né? Lembrando, né, aquelas técnicas que a gente às vezes escuta, coloca uma forma de pizza com um pouquinho de água dentro do forno, justamente é para que isso? É para que a gente tenha uma cocção mista, né? Tenha uma cocção com um pouco de vapor também. Nesse caso, só calor seco, e aqui só para vocês conhecerem um pouquinho o forno combinado. Pessoal, com o nosso coco aqui, então, depois de ter saído do forno, certo? Vocês vão perceber que, normalmente, na parte de baixo, ele racha um pouco, né? Olha só, ele vai rachar um pouquinho aqui, tá? Então, nesse momento, a gente tira ele do forno, a gente vai envolver ele com um pano de prato, né? Ou um pano aí para alimentos que vocês tiverem em casa, certo? Limpo, claro, né? A gente vai envolver aqui, aí tem várias técnicas aqui, grosseiras, de certa forma, a gente pegar esse coco. Vocês podem até envolver, fazer uma trouxinha assim, ó, e dar umas batidinhas nele no chão, cuidado para não quebrar o chão, certo? Mas o que eu recomendo é o quê? Vocês pegarem um rolo de macarrão, pegarem realmente uma estrutura, né, dura, né, e realmente bater aqui, ó, vir aqui e bater nesse coco, para que realmente ele solte, né, da casca aqui, certo? Pessoal, então depois a gente bater, na hora que vocês vão bater no coco de vocês vão perceber que vocês vão dar umas 2, 3 pancadas nesse coco aí, e logo em seguida você já escuta um barulho de oco assim, né? É nesse momento que você já tem que parar, porque provavelmente ele já rachou e vocês já conseguiram soltar de certa forma quase todo ele da casca, né? Daí você pode vir com o auxílio de uma colher, né? Ou uma faca sem ponta. Eu recomendo uma colher, acho bem mais fácil, tá? Vocês podem vir aqui, ó, por baixo, e ó, simplesmente vocês colocam a colher por baixo e vocês vão retirando, né? Soltando um pouco desse coco que ainda está grudado. E aqui, ó, que vocês já tem esse coco solto, certo? Ó, soltou praticamente todo, olha só, aqui. E aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Se ele ficar muito grande, como esse meu aqui ficou, vocês podem voltar, embrulhar ele no pano, vir aqui, dar mais umas 2, 3 batidas para que ele rache em 2 ou para que ele solte um pouco mais. E aí vem aqui com a colher, né? Vem com a colher, vai colocando aqui e vai soltando esse coco sem problema algum. Pessoal, então aqui olha só o nosso coco já retirado, né? Consegui tirar ele basicamente quase inteiro do que ele estava ali, tá? Bem quente ainda, vocês podem reparar que ele ainda está saindo fumaça, né? Então cuidado para não se queimar, tá? Aqui eu vou fazer duas coisas, certo? Aqui na realidade a gente pode fazer duas coisas. A gente pode utilizar ele da forma que ele está aqui, tá? Sem retirar essa outra casca dele aqui, que é rica em fibras, inclusive, é a parte mais rica em fibras do coco, né? Então seria interessante que você não tirasse. Só por uma questão estética, né? Se a gente quiser um leite de coco realmente extremamente branco, a gente tem que vir com um descascador e a gente tem que tirar essa parte aqui. Então vem com um descascador de legumes ou com uma faquinha e retira de leve essa parte, mas nunca joga fora, né? Nunca descarta. Você pode utilizar para colocar num bolo, né? Para fazer alguma sobremesa, você pode depois ralar e triturar e fazer um brigadeiro e colocar em volta de um brigadeiro, por exemplo, né? Nunca joga fora, né? Até porque, como eu falei, é a parte mais rica em fibras aí do nosso coco. Aqui, tá? Como eu vou estar fazendo uma preparação que é a muqueca,
que de certa forma eu não preciso que esse meu leite de coco seja branco, até porque eu vou, né, colocar dendê ali, e, tá? Eu não vou realmente retirar essa parte. E no meu arroz de coco eu também quero que tenha vários pigmentozinhos, um pouco mais marrons assim, então eu vou manter essa parte do nosso leite de coco. Então aqui vocês vão notar que o nosso leite de coco ele vai ser um pouquinho, certo? Um pouquinho mais escuro, tem até uma tonalidade de marrom, justamente por causa disso aqui. Pessoal, então aqui nosso coco já picado, ele está um pouquinho quente ainda, tá? O ideal para que a gente consiga extrair a gordura desse leite de coco, né? Porque o leite de coco basicamente é a gordura desse coco, certo? Então, para que a gente consiga extrair essa gordura, o ideal é sempre que o coco esteja quente para morno, né? E a gente trabalhe com água quente também, né? De morno aí para quente, não precisa estar fervendo, mas ela precisa estar aí acima pelo menos dos 70 graus, certo? Agora aqui então aos poucos, né? Eu vou colocar sempre, liquidificador sempre o líquido primeiro, né? Então eu vou colocar aqui um pouco de água e vou colocar o meu coco. Uma observação importante aqui: quanto mais grosso, quanto mais denso eu quero esse meu leite de coco, que é exclusivamente até o que eu quero para muqueca, principalmente, para o arroz nem tanto, mas para muqueca, tá? Menor a quantidade de água que eu vou colocar aqui, certo? Então, quanto mais denso eu quero esse meu leite de coco, menor a quantidade de água. Se eu colocar muita água, vai ficar mais fácil de bater? Vai ficar mais fácil de bater. Mas ao mesmo tempo, daí eu vou ter um leite de coco muito diluído, certo? Muito líquido, que acaba perdendo um pouco de sabor. Pessoal, depois então do nosso coco batido, né? Olha só, esse aqui é o resultado que vocês vão ter, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai coar, né? A gente vai extrair realmente todo o leite de coco aqui desse coco que a gente bateu. Para isso, o que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma peneira, né? A gente vai precisar de um pano, um voal aí para alimentos, né? Da mesma forma que a gente usou ali para o coco. E a gente vai precisar, ou também pode ser um Perfex, né? Um pano aí para alimentos, certo? E uma peneira ou um chinois, né? Onde eu vou colocar aqui então o meu pano com o coco, né? Aqui, certo? E vou estar derramando esse coco e espremendo ele ali. Então eu vou começar a fazer esse procedimento e depois eu volto para mostrar para vocês um pouquinho dele. Ó, pessoal, então aqui depois de colocar no pano, né? A gente vem apertando, torcendo, cuidado, né? Que a água está um pouco quente ainda, então você pode se queimar, certo? Vem apertando aqui até realmente você conseguir extrair todo o leite. Olha só quanto a gente já conseguiu tirar daqui, né? É aquilo que eu falei para vocês, vocês vão notar que ele tem uma coloração um pouquinho puxado para o marrom, né? Por causa da fibra, da casca do nosso coco, certo? E vocês vão continuar aqui espremendo, ó. Vão espremer realmente até ter certeza, tá? Até porque é nesse final que tem a maior concentração da gordura realmente desse coco, até ter certeza que você conseguiu tirar tudo, tá? Por isso que eu recomendo um pano de algodão para alimentos, realmente, porque ele é mais resistente, né? Se você usa um pano como esses Perfex aí, eles normalmente tendem realmente a quebrar, né? A rachar ali, você acaba caindo coco e tendo que começar a operação toda novamente, né? Então um pano um pouco mais resistente de algodão, você vai ter um pouquinho mais de facilidade de fazer isso. Então, pessoal, depois de ter apertado bem, né, ter extraído todo o nosso leite de coco, aqui temos o resultado, né, o nosso leite de coco, ó. Vocês podem provar, né, até aconselho realmente que vocês façam isso, provem, sintam bastante o sabor, vocês vão ver um sabor diferenciado. Você já consegue observar até pela própria textura, muito mais líquida realmente do que um leite de coco convencional, né? Aqui a gente teria a opção, se a gente quisesse, né, deixar ele um pouco mais denso, deixar ele descansar na geladeira, né? Ele vai decantar, essa água que a gente utilizou para bater, ela vai ficar embaixo e a gordura vai subir, e depois a gente pode extrair essa gordura de cima, se a gente quiser algo um pouco mais denso. Mas aqui é ideal para as preparações que a gente quer fazer, certo? Esse formato aqui é ideal para o que a gente vai fazer, que é a nossa muqueca e nosso arroz de coco. Tá? E aqui a gente tem o coco, né? Que vocês podem usar também de várias formas diferentes. Vocês podem secar ele, inclusive, um pouco mais ainda. E aí vocês vão ter um coco seco em casa, né? Eu não recomendo fazer cocada com esse coco aqui, porque ele é muito pequenininho, né? Cocada é bom aquele coco realmente mais úmido, mais ralado, mais grosseiramente. Aqui eu recomendo que vocês podem utilizar, né? Substituindo farinha, por exemplo, em alguns bolos, certo? Vocês podem substituir um pouco de farinha, vocês podem utilizar em preparações doces, preparações salgadas, como o coco ralado normal, sem problema nenhum, tá? A única coisa que eu recomendo é que preparações que pedem, né, aquele coco realmente um pouquinho mais grosseiro, vocês não utilizem, porque ele é extremamente fino, já que a gente bateu ele no liquidificador.
Pessoal, tenho aqui então a nossa mise en place da nossa muqueca baiana, né? Lembrando uma coisa, como eu falei no início do vídeo, né? Muqueca nós temos uma variedade imensa pelo Brasil como um todo, né? Claro que nós temos duas principais muquecas, que é a baiana e a capixaba, certo? Que elas vão se diferenciar onde? No não uso de leite de coco, né? Se for, né, no Espírito Santo, se for com leite de coco, é peixada e não é muqueca. Então essa é a principal diferença. E também no não uso de dendê, né? A muqueca capixaba ela não usa nem leite de coco e nem dendê, que são basicamente os dois ingredientes principais aqui da nossa muqueca baiana, certo? E aqui, né, é importante porque tem alguns ingredientes que eu tenho certeza que ou vocês não usaram ou vocês usaram muito pouco, né? Um deles é o próprio dendê, certo? Que a gente já falou bastante nele em sala de aula, né? Então o dendê aqui já separadinho. Outro deles aqui é o peixe que a gente vai usar, que aqui nesse caso é uma garopa, né? Que é um peixe extremamente gelatinoso, ele tem muito colágeno. Então aqui, se eu estivesse trabalhando com postas maiores, por exemplo, tá? E eu quisesse dar algum formato no corte desse meu peixe, eu poderia inclusive, né, colocar ele no sal, aqui desidratar ele igual aquela técnica que a gente aprendeu lá na primeira aula, tá? Para que ele ganhasse rigidez. Então eu deixaria ele aqui 15 a 20 minutos no sal, né, para que ele ganhasse rigidez e eu conseguisse trabalhar cortes com maior perfeição aqui com ele, certo? Nesse caso a gente também vai marinar, né, a gente vai fazer uma marinada que tem sal, tem limão ali, acaba sendo um processo de desidratação também, mas como é uma marinada úmida, tá, isso acontece um pouco mais lentamente, mas ele vai ganhar um pouquinho mais, tá, de firmeza também nessa marinada, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, coentro, né, que eu quero muito que todos vocês, né, vocês às vezes aí nas práticas, né, vocês querem tirar alguma coisa, colocar alguma, mas é importante que vocês façam as receitas como elas são, né, como o professor está passando para vocês. Então no caso do coentro, né, normalmente o pessoal não gosta muito aqui no sul, né, tem gosto de sabão, tem gosto disso, tem gosto daquilo, mas aqui coisas importantes, né, a folha do coentro a gente não corta, né, a folha do coentro a gente rasga e finaliza na hora, certo? E a gente vai usar aqui picadinho o talo do coentro, tá? Ele é um pouquinho mais adocicado, certo? Então é melhor para a gente usar nesse caso, mas a gente pode finalizar com folha do coentro, mas as folhas a gente vai guardar lá para o nosso arroz de coco, tá? E aqui a gente tem também dois tipos de pimenta, né? Pimenta dedo de moça, que vocês já utilizaram aí, inclusive alguns reclamaram, né? Que ficou um pouco picante. Mas aqui vocês podem tanto então retirar a semente, né, como eu fiz aqui, ou também escaldar ela em água para diminuir um pouquinho essa ardência, mas como eu falei para vocês em aula, né, não tirem por completo, utilizem, nem que seja um quarto do que está na receita, né, a metade do que está na receita, vai acostumando o teu paladar para isso. E aqui a pimenta de cheiro, né, que é uma pimenta, o próprio nome já diz, né, ela não tem picância nenhuma. Você pode inclusive pegar aqui, deixa eu pedir para a câmera vir aqui no meu rosto aqui. Ó, você pode pegar a pimenta, ó. Você vai ver que ela é muito perfumada e inclusive comer, ela é adocicada. Você sente um leve adocicado quando você come ela, muito semelhante até a um pimentão, certo? Então tá aqui. O que a gente vai fazer com esses ingredientes? Nós vamos bater praticamente todos, né, que estão ali no receituário, com exceção aí dos azeites, tá? No liquidificador, com leite de coco, a gente vai fazer ali um caldo, né, para marinar esse nosso peixe durante 1 hora. Pessoal, dando continuidade aqui à nossa muqueca, então depois que o nosso leite de coco ficou pronto, né, eu consegui aqui, certo, 650 ml aí de leite de coco, certo? Separei 200 lá para fazer o nosso arroz de coco, tá? Então já deixei separado 200, tá? E o restante então, né, os 450 restantes eu vou utilizar para fazer a nossa muqueca. É mais do que o suficiente aí para a gente fazer a nossa muqueca. Aqui no caso, tá, eu já separei em 2, né? Já deixei separado aqui em 2 o nosso leite de coco da muqueca também. Por quê? Porque metade dele a gente vai utilizar para bater agora, né, a nossa marinada, né? Nós vamos fazer uma marinada aqui para o nosso peixe, certo? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar aqui o nosso leite de coco primeiro, né? Então os líquidos sempre primeiro, metade do nosso leite de coco. Então eu vou deixar ele aqui, né? E vou adicionar praticamente todos os ingredientes aqui que dá a nossa mise en place, né? Vou adicionar aqui nossas pimentas, vou adicionar os pimentões, vou adicionar, né, pimentão vermelho, a cebola e os tomates e o gengibre, certo? Só não vou colocar aqui o limão, os 2 azeites, o azeite de oliva e o azeite de dendê, e o
coentro, tá? Todos os outros ingredientes, então, eu vou colocar aqui, vou bater, vou fazer uma pasta onde eu vou deixar esse nosso peixe marinar por 1 hora. Então, eu vou terminar aqui, bater e vou mostrar para vocês a textura que tem que ficar. Pessoal, depois então de nossa mistura, nossos ingredientes todos batidos, eles vão ficar assim. Olha aqui, ó, eles ficam nesse formato aqui. Não tem problema ficar alguns pedaços, tá? Pode ficar sem problema algum. Não precisa coar, passar em peneira, não. Simplesmente é bater, certo? Vocês já vão sentir um aroma bem presente, né, quando vocês estão batendo ali. Depois de pronto, então, a gente vai pegar o nosso peixe e a gente vai mergulhar aqui nessa nossa marinada. E ele vai ficar aqui por 1 hora, certo? Então, o nosso peixe fica aqui por 1 hora. Então, essa 1 hora que ele vai estar aqui, ele vai, obviamente, tanto agregar sabor dessa marinada, né, quanto também desidratar um pouquinho, né? Ele vai ganhar um pouquinho de rigidez, certo? Então, vamos descansar aqui 1 hora em geladeira e depois a gente volta. Lembrando aqui que nossa mise en place só ficou realmente o azeite, né, de dendê, o azeite de oliva, o nosso coentro e o limão, que basicamente é para finalizar a nossa moqueca, certo? E obviamente o restante lá do nosso leite de coco. Pessoal, aqui então, nosso peixe marinou por 1 hora, tá? Antes de ir para a panela, a gente vai dar uma boa secadinha nele, certo? Principalmente para esse líquido aqui, ó, essa água aqui, a gente não quer na nossa preparação, então a gente seca bastante, tá? Aqui está a nossa marinada, que a gente vai utilizar ainda, né? Nosso leite de coco e o restante aqui dos nossos ingredientes. Então agora a gente vai para a panela iniciar aqui a nossa moqueca. Pessoal, vamos lá aqui então, certo? Nossa panela, fazer a moqueca. Azeite. A gente vai entrar aqui com o nosso peixe. Deixar esse nosso peixe dar uma leve selada. A gente não vai selar aqui de todos os lados, tá? Não é o nosso objetivo. A gente vai colocar aqui um pouquinho daquela nossa marinada. Vou colocar aqui um pouquinho da nossa marinada. Deixar ela dar uma leve fritadinha aqui, para que ela incorpore um pouquinho de sabor. Como eu falei para vocês, o objetivo nosso aqui não é selar o peixe, é realmente só, né, fazer com que esse sabor da nossa marinada dê uma volatilizada aqui na panela, tá? Misturou um pouquinho, aqueceu um pouco essa nossa marinada, vem com o restante da marinada o suficiente aqui para cobrir um pouco aqui esse nosso peixe. Cobriu o nosso peixe, mistura um pouquinho, toma cuidado, né, para não quebrar o peixe, não acontecer nada com o peixe aqui, mistura com delicadeza. Certo? Depois disso a gente vem com o leite de coco, a gente vai entrar com o leite de coco que a gente já tinha deixado separado. E no final, a gente vai entrar com o dendê. Mistura de novo. Só para realmente dar uma leve misturada aqui, certo? Como eu falei para vocês, né? Agora esse peixe vai cozinhar aqui. E no finalzinho agora a gente vem com o nosso coentro, né, aos talos de coentro. A gente coloca aqui, dá mais uma mexida. E agora a gente vai deixar tampado em fogo brando para baixo, certo? Cozinhando por 15 minutos. Pessoal, vamos para a nossa última receita, então, desse terceiro módulo de gastronomia brasileira, que é o nosso arroz de coco, né, que vai acompanhar aí a nossa moqueca. Mise en place bem básica, bem simples, né? Então, tenho aqui o meu leite de coco, que eu separei lá, os 200 gramas, né? Tenho aqui o meu coco seco, meu coco ralado, que eu ainda não porcionei, mas eu vou precisar de 100 gramas desse coco aqui, tá? Tenho aqui 100 gramas também de arroz branco, importante que seja arroz branco, certo? E não parbolizado, porque eu quero realmente que ele solte um pouco mais de amido, eu quero que ele fique um pouco mais grudadinho e não tão soltinho,
certo? E aqui as minhas folhas de coentro para finalizar, né? Já deixei elas separadas aqui, as folhas de coentro para nossa finalização, nosso prato, certo? Recomendo que vocês façam o arroz logo junto com a muqueca, né? Enquanto a muqueca está ali cozinhando, vocês também já vão fazendo o arroz para que realmente os dois fiquem prontos ao mesmo tempo e vocês consigam servir os dois ao mesmo tempo. Se está com dúvida, se acha que não consegue fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Faz primeiro o arroz, daí deixa ele dando uma descansadinha ali e depois finaliza a muqueca. Pessoal, enquanto nossa muqueca cozinha, a gente vai então fazendo aqui o nosso arroz, né? Aqui um fiozinho de óleo, certo? E aqui pra gente um pouco o arroz. A gente dá uma leve selada, né? Essa técnica ela se chama pilaf, né? Quando a gente sela o arroz com óleo, né? Aqui vai servir basicamente também para que esse arroz aqui não solte. A gente quer que ele solte amido, né? Mas não tanto amido quanto, né, a gente não selasse ele, certo? Então a gente vai mexer aqui. Só dar uma leve, é bem rápido, tá? Não precisa se demorar muito aqui não. Então deu aqui o tempo, agora aqui a gente já vai entrar com o leite de coco e o coco, né? Então a proporção aqui é sempre o dobro de arroz, então se eu estou usando aqui 100 gramas de arroz, 200 gramas, né, de leite de coco ou de líquido. Baixo no fogo, entro com o leite de coco, com o coco. A proporção de coco é a mesma de arroz, então é bastante coco, certo? E aqui então a gente vou mexer, adicionar sal. Você pode mexer com uma colher sem problema algum, tá? Vou mexer, adicionar sal e deixar cozinhar. Pessoal, nosso arroz de coco aqui então já cozido, né? Olha só, ele fica bem juntinho mesmo, principalmente por causa da gordura do coco, né? Bastante gordura aqui, e essa gordura tem tudo a ver com a finalização do limão que a gente vai fazer depois, tá? Então aqui o nosso arroz de coco já pronto, a gente tampa. Se necessário, se vocês quiserem em casa não deixar ele tanto al dente, tá? Vocês podem colocar um pouquinho mais de leite de coco ou um pouquinho mais de água para ele sem problema algum. E aqui ao lado já a nossa muqueca também, né? Olha só, nossa muqueca já cozida, certo? Já desliguei o fogo dela e agora a gente vai empratar então, para que a gente, né, já que esse prato é uma junção dos dois, né? O arroz de coco com a nossa muqueca baiana. Então já na hora de servir aqui com o fogo desligado, né? Na hora de empratar, a gente vem com as folhas de coentro que a gente tinha deixado separado, somente as folhas, sem talo, sem nada, né? E mistura aqui para... Lembrando que folha de coentro a gente não corta, não pica, né? É um erro a gente ir lá com a faca e fazer parecido, querer fazer igual a gente faz com a salsinha, certo? A gente vai fazer aqui simplesmente só, né, para que agora ele sim solte o aroma dele nesse arroz. E vocês vão ver que faz toda a diferença, né? Provem o arroz, esse arroz aqui, provem ele sem o coentro e com o coentro para vocês verem a diferença que faz. Pessoal, finalizando aqui então a nossa muqueca. Já um tratamento bem simples, certo? O arroz aqui típico, né? O arroz de coco com a nossa muqueca. Poderia ter aqui também uma farofinha, né? Alguma coisa para acompanhar essa nossa muqueca aqui. Mas no caso aqui só o nosso arroz de coco com a muqueca, né? Nesse final aqui você vai vir aqui ainda e espremer o limão por cima aqui, né? Quando você colocar, finalizar com o limão, que está lá no nosso receituário, tanto em cima do arroz de coco quanto em cima da muqueca, você vai ter duas preparações extremamente gordurosas, né? Que é esse nosso arroz de coco e a nossa muqueca, ficando equilibradas, né? Com a adição de uma acidez aqui, que é a adição do limão no caso. Então antes de servir, finaliza com o limão. E aqui, né, o nosso pão de queijo que a gente já tinha mostrado anteriormente, que na verdade ele faz mais parte da última aula do que dessa aula aqui, né, de gastronomia baiana, né, que a gente vai continuar na próxima aula quando a gente for falar sobre acarajé, né? Então a próxima aula a gente vai fazer acarajé, tacacá, né? Vai fazer várias outras preparações que daí é dessa região nordeste e norte aí que a gente vai dar continuidade a partir de agora. Então obrigado por mais uma aula, gente, e bom apetite! Pessoal, vamos então para a nossa próxima receita, que é o pão de queijo, né? Apesar de ser uma receita assim que praticamente simples, né? Pão de queijo, pão de queijo, encontra aí uma coxinha, né? De qualquer esquina, qualquer bar, qualquer cantina que a gente vá hoje no Brasil, a gente encontra ali tipos variados de pão de queijo, tá? Mas por que essa receita ela está aqui? Ela está aqui
azedo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as características, sobre a função, sobre a forma de produzir cada um lá nas nossas aulas, certo? Mas aqui eu vou dar uma leve lembrança, né? Uma coisa que é o quê? O polvilho doce, ele parece muito um talco, né? Você passa na sua mão, ele vai lembrar muito aqueles talcos que tem nas uvas cirúrgicas, até porque muitas vezes se usa realmente a polvilho lá naquelas uvas, né? Então você vai ver que ele parece muito um talco, extremamente fino, né? Ele é muito, né? Se você bate aqui é pior que farinha na realidade, e você vai sentir que ele não tem cheiro algum, né? Você pode levar ele ali, você não sente nada, você vê que ele é muito neutro, certo? Enquanto aqui o polvilho azedo, você vê já que ele é mais granulado, né? Parece mais uma areia de praia, de certa forma, e você já sente um cheiro de fermentação muito presente nele, certo? Então, apesar de ser o mesmo ingrediente, né, de derivar da mandioca, do amido da mandioca, a gente tem eles dois apresentados de formas aqui diferentes. Né? Um, então, basicamente, ele é extraído da mandioca, logo em seguida ele é seco, e aí temos o polvilho aqui doce, certo? E aí o outro, ele fica fermentando, né, durante 3, 4, 5 dias, né? E essa fermentação vai trazer para ele aspectos diferentes, tanto em sabor quanto em textura, certo? Que isso vai refletir também lá no nosso pão de queijo, tá? Lembrando que o nosso pão de queijo, né, ele... Se a gente for pegar um pouco da história, assim, é como a coxinha, né? Não tem uma história muito certa da onde veio, quem fez o pão de queijo e etc, né? O que a gente sabe sobre ele? Esses ingredientes aqui, né, diferentes por exemplo, da farinha de trigo que a gente usou para fazer a coxinha, né, e da própria técnica de fritura que os índios não conheciam, né? Esses ingredientes aqui são ingredientes de base indígena, certo? O polvilho, né, o mesmo que se faz a tapioca, são ingredientes de base indígena. E esses ingredientes aqui, né, os portugueses puderam usar basicamente logo quando chegaram aqui no Brasil, porque o índio já tinha as técnicas deles já bem elaboradas, bem controladas, né? Então, mas é muito difícil de pensar que o pão de queijo foi feito logo nos primeiros 100 anos aqui, né, de estadia dos europeus aqui na América do Sul, de certa forma. Não, até porque a produção de queijo demorou muito tempo, né? Então, a gente pensa que mais ou menos ali pelo século XVIII ao início do século XIX foi realmente que o pão de queijo ele se estabeleceu. Mas ele se estabeleceu aonde, né? Aonde tinha a cultura realmente queijeira, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região é onde provavelmente ele se estabeleceu, né? E ficou sendo feito ali em Goiás também, naquela região, por muito tempo, né? E ele se tornou típico mesmo em todo o Brasil, basicamente aí a partir de 1950. Uma história muito parecida com a coxinha, né? Ele começa a ser usado, na realidade, em pequenos petit comitês, né? Em reuniões, certo? E a partir disso ele começa a se espalhar pelo Brasil inteiro, né? Então a partir da década de 50 é que realmente você tem essa explosão do Brasil aí que hoje a gente encontra em qualquer lugar. Muito semelhante à coxinha, né? Nesse caso aqui, então, no nosso polvilho, nós temos um polvilho doce, que ele vai fazer o quê? Ele vai trazer um pouquinho de densidade, né? Ele vai trazer densidade para o teu pão de queijo, tá? E ele vai trazer uma crocância imediata, tá? Mas é aquele tipo de polvilho que depois de meia hora, 1 hora, ele perde essa crocância, tá? Ele fica aquele pão de queijo realmente um pouco mais murcho. Então ele dá uma crocância imediata. Logo quando sai do forno, você vai sentir que teu pão de queijo é crocante, mas você tem uma densidade e realmente dentro desse pão de queijo. O que é essa densidade? É que ele é basicamente uma bola de massa dentro, né? Você não tem ar, né? Não é que nem um pão que você tem ar ali, até porque aqui não tem glúten, certo? E aqui você tem o teu polvilho azedo, né? Que além do sabor diferenciado que ele vai dar para o nosso pão de queijo, o polvilho azedo dá o quê? Ele dá estrutura, né? Ele infla, ele consegue segurar ar dentro desse nosso pão de queijo, então ele vai inflar, né? E ele dá o que também? Ele consegue ali dar uma crocância não imediata, mas uma crocância que é um pouco mais duradoura. Ela é menor do que a do polvilho doce, mas ela vai durar por mais tempo. Então quer dizer que eu consigo fazer pão de queijo tanto só de polvilho doce, sim, como só de polvilho azedo. Também, qual vai ser a diferença? Se eu fizer só de polvilho doce, eu vou ter o que a gente chama de chipa, né? Que é principalmente aquele pãozinho de queijo em formato de meia-lua, muito típico do Mato Grosso, da região do Paraguai, por exemplo, né? Extremamente denso, extremamente um pouquinho borrachudo, um pouquinho elástico. Se eu fizer só com polvilho azedo, eu vou ter aquele pão de queijo quase que oco por dentro, né? Ele vai ser uma casquinha com uma bola de ar dentro. Muito bom para fazer algumas coisas recheadas,
certo? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar os dois em proporções iguais, para tentar combinar e usar um pouquinho da característica de cada um. Pessoal, para dar início então à preparação do nosso pão de queijo, depois da mise en place preparada, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai escaldar esse polvilho, certo? Coisas importantes a gente pensar aqui, tá? Necessariamente o polvilho doce, tá? Ele não vai necessitar que a gente escalde ele. Existem preparações, vocês vão encontrar preparações na internet, em vários outros locais, né? Que vai pedir para escaldar o polvilho doce. Mas vocês conseguem fazer, tá? Pão de queijo ou qualquer outra receita sem escaldar esse polvilho, sem a necessidade de escaldar esse polvilho. O polvilho que realmente precisa ser escaldado é o polvilho azedo, tá? Porque para ele ativar essa questão de ele se tornar elástico, tá? É realmente escaldando ele que a gente vai conseguir fazer isso. Porque ele vai gelatinizar e essa gelatinização dele que vai tornar ele elástico e capaz de segurar ar dentro dessa massa, certo? Capaz de quase como servir como um substituto do glúten, certo? Então é isso que vai ser importante. Então, podemos escaldar polvilho doce? Até podemos, mas não vai fazer uma grande diferença, tá? Aqui, mas o polvilho azedo, sempre que a gente for utilizar em alguma receita que seja de massa, que a gente queira que ele substitua principalmente o glúten, né? Nós vamos escaldar esse polvilho. E aí, para escaldar, existem várias maneiras diferentes, tá? Você pode escaldar com água, você pode escaldar com leite, você pode escaldar com óleo, né? Você pode escaldar com banha de porco, inclusive, né? Se a gente for voltar lá atrás, provavelmente, né? E um 9.9 de certeza aqui, né? Tipo 99.9 de certeza, os primeiros pães de queijo são feitos com banha de porco, né? E talvez alguns com manteiga, mas muito provavelmente com banha de porco, que era a gordura mais usada no Brasil até o início aí, até o final do século XIX, de certa forma. Aqui nós vamos usar óleo vegetal, né? Mas se vocês quiserem fazer um teste, outro sabor também fazer com banha de porco, tá? E aí a gente vai usar leite, né? Então a gente vai colocar aqui na nossa panela o leite na proporção que está no receituário e o nosso óleo, certo? E igualmente água e óleo, né? Você vai notar que os dois não se misturam, certo? E a gente vai ligar o fogo aqui. E o que vocês vão reparar? Vai ter um momento quando o leite começar a ferver, né? Que vai parecer com que essa água e esse óleo estão se misturando. E é nesse momento que está pronto para você escaldar o teu polvilho. Tá? E é muito rápido, é questão de 5 minutos aí no fogão, até menos do que isso. Tá? O leite já começa a entrar em ebulição e já é o ponto de a gente levar para escaldar. Pessoal, então aqui, ó, quando o leite começa a subir e ficar em cima do óleo, é o momento de a gente tirar ele daqui da panela e levar ele para escaldar lá o nosso polvilho então, tá? Então, ó, quando ele cobre todo o óleo aqui, é o momento de a gente levar para escaldar. Aqui então com nossos dois polvilhos já misturados, certo? Já misturei polvilho doce com polvilho azedo. Uma coisa importante é que é nesse momento também que é bom a gente colocar sal se o nosso queijo não for muito salgado. Então, experimente o tipo do queijo que você vai usar, vê a quantidade de sal que ele tem e daí a gente coloca aqui sal se necessário, tá? Esse queijo que eu estou usando aqui é o Minas bem curado, né? Então ele está bem concentrado, já bem salgado. Eu não achei necessário a gente estar adicionando sal aqui, certo? Então vamos lá, aqui ó, agora colocar aos poucos, certo? A gente vai colocar aos poucos, a gente coloca então 1/4 mais ou menos e começa a misturar, tá? No início é bem chato, é bem difícil mesmo, você parece que não vai dar certo, tá? Então você começa aqui ó, a misturar, a envolver um pouco, você vai ver que ele começa a gelatinizar também, né? Daí você coloca mais um pouco e continua misturando. Tá? Ele vai formar tipo uns grumos assim, não tem problema, você não precisa ficar mexendo, você pode ficar tentando quebrar esses grumos também. Tá? Vai misturando aqui, cuidado que se você for muito rápido vai voar polvilho pela casa inteira, certo? Então continua misturando, você vê que ele deu mais uma secada, você vem aqui e pode colocar todo o restante. E agora a gente vai continuar mexendo aqui até a gente adquirir uma espécie de uma farofa assim bem grossa, bem seca. Certo? Então, ó, a gente continua misturando, envolvendo todo esse polvilho aqui até a gente conseguir essa farofa bem densa, bem seca, assim que a gente quer aqui. Pessoal, eu continuo mexendo aqui, mexi basicamente quase 1 minuto, 1 minuto e meio aqui, certo? Aqui, nesse ponto que ele está, ó, onde você vê que ainda tem alguns polvilhos que estão um pouco soltos aqui, né? Mas já tem bastante
grumo assim, você pode aqui nesse momento colocar numa batedeira, se você quiser, certo? Você pode colocar numa batedeira, vai lá, coloca num gancho, né, um batedor de gancho, e você pode bater durante 1 minutinho, é o suficiente para chegar no ponto que a gente quer. Se não tem batedeira, você continua mexendo aqui com a colher sem problema algum. Pessoal, aqui eu vou usar um pouquinho de batedeira então, que é um facilitador nesse caso, né? Toda a tecnologia para nós da cozinha é um facilitador. Então eu vou usar aqui, olha só, ela já está bem quase como uma farofa que eu falei, né? Batedor de gancho, certo? E vamos bater aqui, pode bater no mais baixo durante 1 minutinho mais ou menos, pode bater aqui. Pessoal, olha só, então depois de bater por 1 minuto ou mexer também durante 1 minuto ou 2, né? Esse aqui é o resultado que vocês vão ter, ó. Vocês vão ter algumas partes que ela tá um pouquinho mais gelatinosa e bem unida, né? Tá? E algumas partes onde você vê que ela realmente é uma farofinha, né? Ela tá bem solta, certo? É esse o resultado que a gente quer. Aqui um momento importante, né? Que o próximo passo aqui é a gente adicionar o ovo e adicionar o leite, certo? Nesse caso aqui, vai esperar um pouquinho essa massa esfriar, né? Até porque o quê? Porque a hora que a gente coloca o ovo aqui, esse ovo não cozinha, né? Então a gente vai esperar essa massa esfriar um pouquinho, chegar ali perto de temperatura ambiente, ou na realidade menor do que 45, 40 graus, para que a gente possa dar continuidade à nossa receita. Pessoal, então depois da nossa massa já batida e fria, certo? A gente vai adicionar os últimos 2 ingredientes que faltam, que é o queijo, né, e os ovos, né? Aqui o queijo já ralado, né? Ó, aqui o queijo já ralado. Pode até ralar mais fino, não tem problema também, certo? E os ovos, né? Os ovos eu também já deixei os ovos batidos para facilitar aqui na hora da nossa mistura. E aqui é a mesma coisa, né? Eu posso tanto colocar os ovos e o queijo e misturar na mão, né? Quanto posso também levar na batedeira, né? Então eu vou misturar um pouquinho na mão aqui para mostrar para vocês e depois eu vou levar na batedeira para finalizar, tá? Então, ó, simplesmente eu vou misturando e vou, né, emulsionando aqui esses ovos e esse queijo que eu ralei, certo? Agora eu vou levar lá na batedeira para finalizar essa massa. Ó, tanto para quem está mexendo manualmente, quanto para quem está fazendo, né, na batedeira, quando a massa começar a desgrudar do fundo e você vê que é uma massa única, certo? Já é basicamente esse é o ponto de você parar. Se você vê que nesse ponto ainda tem alguma região que não está bem misturada, aí você pode vir com a mão mesmo e dar uma sovada mesmo, uma misturada com a mão, sem problema algum para misturar. Mas você já vai notar, ó, que ela é bem grudenta, tá? Então não recomendo você ficar fazendo muito assim com a mão, porque pode até fazer com que você, né, pode perder um pouquinho da massa, já que vai grudar na tua mão, depois você vai ter que lavar a mão e tudo mais, certo? Mas quando ela desgruda, ó, você já sente que ela está bem desgrudada, você já consegue ver que ela é uma massa única. Esse é o ponto aqui que a gente vai parar de bater. Pessoal, com a nossa massa pronta, agora aqui a gente vai deixar ela descansar por meia hora, de preferência em geladeira, né? Para que ela fique... Dá para fazer agora, direto, se a gente já quisesse fazer pão de queijo? Dá, não tem problema algum, certo? Mas ela ficando gelada, ela em geladeira, ela fica mais fácil da gente trabalhar e modelar ela, certo? Então a gente vai deixar em geladeira aí por meia hora, para depois a gente modelar nossos pães de queijo. Pessoal, vamos aqui então finalizar nossos pães de queijo, né? Importante, forno já na temperatura que a gente vai precisar, né? Já começa a esquentar o forno aí. E agora a gente vai modelar esses nossos pães de queijo. Aqui está a nossa massa e aqui uma das formas que a gente vai poder usar. Provavelmente, né, vocês vão ter que assar ele aí em etapas, né? Porque é uma quantidade razoavelmente grande de pão de queijo, né? Dependendo do tamanho do forno e das formas que vocês tiverem em casa. Tá? Se quiserem, vocês podem congelar, vocês podem modelar esse pão de queijo e deixar congeladinho. Depois de congelar, até guardar no saquinho sem problema algum e fazer em outro momento. Tá? Coisas importantes aqui. Necessariamente eu não precisaria untar as formas, porque o nosso pão de queijo já tem bastante gordura, né? Tem óleo ali, então ele não vai grudar nas formas. Mas, né, se vocês têm aquelas formas em casa, um pouquinho mais já usadinhas, famosas por grudar no fundo delas, tá? Vocês podem vir aqui sem problema algum, com uma gotinha de óleo aqui, né? Vem com papel, certo? E passa, né, com óleo aqui na base das formas, para ter uma certa garantia aí que esse pão de queijo de vocês não vai grudar, certo? Mas se for uma forma aí bem cuidada, né, como dessa aqui de inox, por exemplo, vocês não vão ter problema algum com isso.
Pessoal, aqui nossa massa, então, vocês vão retirar, o ideal aqui é uma balança, né, perto de vocês. Por quê? Porque aqui, como na coxinha, o tamanho da massa vai, obviamente, interferir no tamanho do pão de queijo de vocês e no tempo de forno, né? Então, um pão de queijo menor, menor a quantidade de forno. Um pão de queijo maior, maior a quantidade de forno. E a quantidade de forno também, ela vai ser diretamente responsável por você ter um pão de queijo muito crocante, mas ao mesmo tempo seco por dentro, ou não muito crocante, mas muito macio por dentro, quase como se fosse cremoso, certo? Eu recomendo, né, de fazer aí de 35, no máximo 50 gramas, né, de massa, tá? Vocês vão pegar, simplesmente vocês vão ver que é bem fácil de trabalhar com a massa. Ó, colocou na mão aqui, certo? Enrolou, tá pronto o nosso pão de queijo. Vai lá para a forma, tá? Ah, vai começar a grudar muito na minha mão. Você vai sentir que você vai fazer 2 pão de queijo a partir do momento que tua mão está quente, né? E que essa massa começa a esquentar na tua mão, você vai ver que começa a grudar bastante. Vem aqui, passa um pouquinho de água na mão. Ó, passa um pouco de água na mão. Vem, pega um pouquinho de massa de novo e faz a bolinha. Sem problema e coloca ali. Aqui você vai dar um distanciamento, tá? De mais ou menos 3 dedos de cada pão de queijo, tá? 2,5 dedos aí já é o suficiente. Por quê? Porque senão o pão de queijo ele vai inflar, né? Ele vai crescer aqui. Se você deixar um próximo do outro, um coladinho no outro, depois na hora que eles começarem a assar, eles vão grudar e aí você vai ter quase um bolo de queijo e não um pão de queijo realmente, tá? Então a distância de mais ou menos 2,5 dedos já é o suficiente. Segue enrolando tudo. Se tiver um dia muito quente, tá? Enrola um pouquinho. Coloca ele na geladeira de novo para que ele ganhe um pouquinho de estabilidade e depois leva no forno. Uma coisa que eu recomendo para vocês nunca, num dia muito quente, depois de enrolar muito pão de queijo, por exemplo, não coloca ele no forno, tá? Em temperatura ambiente realmente. Coloca ele um pouquinho gelado ou um pouquinho de estrutura ainda. Isso vai ajudar bastante o pão de queijo de vocês crescer e não achatar. Pessoal, nossos pães de queijo então enrolados no formato aqui, né? Nós fizemos uma proporção aqui de 50 gramas e aqui uma proporção de 35 gramas. Vocês podem seguir, né, o que eu digo no receituário, que eu falo que é para fazer entre 40 e 50 gramas. Vocês podem fazer um pouco maior também, de 80 gramas, se vocês querem um super pão de queijo, né? Lembrando que ele vai perder mais ou menos aqui, tá, uma proporção aí de 20% de peso, certo? A água do leite que a gente colocou aqui, ela vai evaporar, né? E no caso aqui a gente vai reduzir. Então esses de 35 gramas aqui, eles vão terminar aí mais ou menos com umas 28, 27 gramas, né? Enquanto esses aqui, né, de 50 gramas vão terminar mais ou menos aí com umas 40, 38, 42 gramas, vão nessa variação, certo? Então ele vai perder um pouco de peso, né, depois de assar. E obviamente, né, esse aqui vai ficar pronto primeiro do que esse daqui. Coisa importante, forno na temperatura mais alta do forno de vocês, né? Então se chega a 220, chega a 300, 300. Pode colocar na temperatura mais alta sem problema algum, né? Sem necessidade de ligar o dourador, para aqueles fornos que tem a resistência em cima, né? Então sem a necessidade de ligar o dourador em cima, certo? Então a gente vai levar agora aqui ao forno, imagino eu que esse daqui em média de 10 a 15 minutos ou até 20, dependendo aqui desse forno, e esse daqui mais ou menos 10, 5, 15 minutos já vai chegar, né, no ideal. Aqui 8 minutos ele já vai estar assado. A questão é que se a gente vai querer ele super cremoso ou se a gente vai querer realmente ele um pouquinho mais crocante, tá? Eu vou tentar tirar em várias etapas diferentes para mostrar para vocês. Pessoal, então aproximando aqui bem a câmera ali para vocês, ó, vocês vão notar que os pães de queijo que estão embaixo, né, que são os de 35 gramas, são esses aqui, ó, eles basicamente já adquiriram uma coloração bem bonita, né, bem dourada realmente, principalmente por causa do queijo, certo? E em menos de 7 minutos aqui no forno, certo? Eles já adquiriram essa consistência. Então aqui, esses pães de queijo eles já estão prontos para que a gente retire. Agora vocês vão olhar os pães de queijo de cima, né? Vocês vão ter que eles estão muito brancos ainda, né? Eles já estão cozidos? Sim, eles já estão cozidos. A gente pode tirar aqui e a gente vai notar que eles já estão cozidos. Só que eles vão estar bem cremoso por dentro ainda, né? Só que um bom pão de queijo, né? Ele é um pouquinho mais crocante por fora. E a gente quer usar essa capacidade, principalmente
né, do polvilho azedo, de ficar um pouquinho mais crocante em cima, certo? Então aqui os de 35 gramas a gente já vai tirar e os de 20 gramas e os de 50 gramas a gente vai deixar aqui mais uns 5 minutos ainda. Pessoal, nosso pão de queijo de 35 gramas então, né, vou cortar ele aqui, ó, para vocês verem ele como ele ficou por dentro. Ó, ele fica um pouquinho cremoso por dentro ainda, olha só, aqui, bem cremoso, tá? Se vocês querem deixar ele mais seco do que isso, aí vocês vão deixar mais tempo, né? Aquele que estava de 50 gramas, né, que a gente fez, se a gente retirasse ele naquele tempo do forno, ele ainda estaria muito mole por dentro, certo? Ele já está cozido, não tem problema nenhum de você comer, né? Tanto é que o próprio polvilho, né, a própria tapioca, você basicamente só aquece ela para você comer, ela já está apta ali para comer sem problema algum, né? Realmente aqui ele só vai estar uma diferença de cremosidade, tá? Não é questão de estar cru ou estar pronto, é uma questão de cremosidade dentro desse teu pão de queijo. Então deixa um pouquinho mais se você quer ele mais sequinho, deixa um pouquinho menos se você quer ele mais molhadinho. Quando você vai fazer, por exemplo, pão de queijo recheado, normalmente a tendência é que você reaqueça esse pão de queijo, que você corte. Hoje se faz muito, né? Sanduíches de pão de queijo, alguma coisa assim que você vai reaquecer. Recomendo que você tire ele um pouquinho mais úmido, né? Corte, depois faça a preparação que você for fazer e depois reaqueça ele, que daí ele vai chegar no ponto, né, na mesa do comensal, no ponto exato. Pessoal, mostrando para vocês de novo aqui, né? Então eu voltei com aquela minha forma de 35 gramas para cá um pouco, né? E também, né, olha só, os pães de queijo de 50 gramas, eles já estão quase no ponto. Uma coisa importante, tá? O pão de queijo, quando ele começa a rachar, ou quando ele começa a perder a estrutura redonda, ele começa, né, sair uma ponta para um lado, uma ponta para o outro, como é o caso desse daqui, ó, e aquele mais ao fundo lá, por exemplo, tá? É que ele já está totalmente cozido, já está no ponto realmente ideal. Se você começar a deixar mais tempo aqui, tá? Principalmente o polvilho azedo, ele perde a capacidade de segurar o ar, né? Ele começa a estourar, o ar começa a sair e aí começa a rachar o pão de queijo de vocês. Então, nessa altura aqui já é o ideal para que você não mantenha mais seu pão de queijo, já retira porque ele está pronto, tá? Porque senão daí você vai ter aqueles pães de queijo um pouco mais deformados e não totalmente redondos. Pessoal, então nossos pães de queijo aqui todos assados já, certo? Eu pesei aqui, né? Então o nosso 50 gramas terminou com 42 gramas e o nosso aqui de 35 gramas ele terminou com, em média, 30 gramas, né? Aqui vocês podem ver ele por dentro, né? Ele ainda, olha só, bem crocante, uma fina camada de crocância por fora, mas por dentro bem maçudinho. Mas não é um maçudo igual a chipa, né? Se vocês olharem a chipa não tem aqui, ó, essas bolinhas de ar, certo? Olha só, aqui, né? Essas bolinhas de ar aqui, ó, que é parecido muito com pão, né? Que a gente tem, ela só se forma por causa, realmente, do polvilho azedo, tá? Olha só, tá? E essa massa super densa aqui, até um pouco gelatinosa, ela só se forma por causa do polvilho doce. Então aqui você tem uma mescla dos dois polvilhos, né? Tanto em sabores quanto em estrutura do pão de queijo também. Eu esqueci de avisar para vocês, se vocês quiserem rechear esse pão de queijo, por exemplo, pãozinho de queijo recheado com goiabada, né? Na hora que vocês estão enrolando é simples, é que nem a coxinha, né? Vocês fazem ali um buraquinho no meio, colocam um pedaço de goiabada e fecham ali sem problema nenhum, ou qualquer outra preparação que vocês, ou né, recheio que vocês queiram colocar ali, um doce de leite, né, alguma coisa, sem problema algum, ou podem fazer pães de queijo maiores também, né, e fazer aí sanduíches de pão de queijo, qualquer preparação que vocês tenham em mente, né? A base é essa, a base vocês já tem para fazer, né? E a mesma coisa a base no forno, né? Então lembra, vai fazer maior, vai fazer um pão de queijo de 100 gramas, é mais tempo de forno que vocês vão precisar, né? E recomendo muito que vocês façam o quê? Aqui a gente fez o mix, né? Colocou os dois polvilhos. Agora, né, separe, né? Faça só de polvilho doce, só de polvilho azedo. Veja essa diferença que eu expliquei no vídeo, porque essa diferença do polvilho ela vai servir para vocês não só fazerem pão de queijo, para vocês fazerem rosca de polvilho, por exemplo, né, que são preparações muito típicas, principalmente aqui da Grande Florianópolis, né, aquela rosca de polvilho mais borrachudinha, certo? E várias outras, aquela rosquinha de polvilho mais sequinha também, né, que você faz com polvilho azedo, e várias outras preparações que a gente pode fazer com polvilho, né? O polvilho ele é muito versátil, tanto em substituir o trigo, quanto né, realmente dentro das suas próprias funções, né? Não só para fazer tapioca ele serve, mas para várias outras coisas, né? Não é à toa que quando os portugueses aqui chegaram, e outros europeus também, de imediato eles usaram como substituto, né, da
farinha. Aí vamos lembrar lá da primeira preparação, né, que é a pedra fundamental aí da cozinha brasileira, que é o mingau de carimã, que é feito com polvilho também, certo? E são desses mingais, dessas texturas, né, tipo mingau, que foram surgindo aí os primeiros bolos, as primeiras tentativas, né? E com certeza o pão de queijo ele meio que foi oriundo daí, né? Lembrando também que lá no início eles chamavam biscoito de queijo, né? Ele não era pão de queijo. E outra curiosidade antes da gente acabar aqui é que provavelmente, né, se vocês forem lembrar da nossa aula onde a gente falou sobre a queijaria do Brasil, né, a gente vai lembrar que o quê? Que esses queijos muito curados, né, esses queijos já de meia cura para cima, né, eles normalmente depois de um tempo já não eram mais comercializados aqui no Brasil. Tanto é que eles ficaram e hoje a gente vê que tem vários nichos, né, desses queijos espalhados pelo Brasil. E esses queijos eles precisavam de uma utilidade, né? E foi utilizando esses queijos em misturas de massas que aí surgiu provavelmente o pão de queijo, certo? Então um pão de queijo ele nunca vai dar muito certo com um queijo não muito curado, um queijo novo, né? Aí o queijo Minas Frescal, por exemplo, aí sempre a gente vai precisar de queijos mais curados, meia cura para cima. Então um meia cura, um queijo parmesão, um gruyère, né? Queijos de longa cura.